Olá pessoal, tudo bem? Bom, para aqueles que não me conhecem, professor Gleb Preti, sou advogado, sou professor, sou autor de livros aqui de São Paulo. E claro que eu quero bater um papo com você agora, tanto do ponto de vista do professor, quanto do ponto de vista do aluno, para que nesse segundo semestre a gente possa ter, no transcorrer das aulas, uma certa tranquilidade, já que passamos por aquele tsunami inicial desse início de ano 2020, com a pandemia em virtude do coronavírus, toda a mudança que nós tivemos do presencial para o remoto, e é claro que todos nós estamos aprendendo com essa situação. Então seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo. Eu separei alguns temas aqui que, a meu ver, são importantes, tanto para você, que é professor, como você, que também é aluno, como eu também, tá certo? Porque além de ser professor, eu também sou aluno. Estou fazendo uma graduação, estou fazendo uma pós, estamos aí sempre em eterna evolução. Vamos lá, vamos começar, gente? Eu fiz nesse mês de julho, hoje é dia 21. Esse mês de julho eu fiz diversos cursos, pessoal. Via internet, claro. Diversos cursos. Cursos de professor, curso, por exemplo, como se portar em sala de aula. Todos os cursos o pessoal já começa, com todo respeito, tá? Cursos bons, bacanas, legais, mas muitas vezes não me agrada, porque, primeiro, vem metralhando a quantidade hoje de informações que nós temos e possibilidades de novas tecnologias para atender o aluno, atender o profissional, mas não se preocupa com o lado humano. A meu ver, pessoal, claro que a tecnologia é importante. Eu estou usando aqui uma ferramenta, estou usando aqui, obviamente, um computador, estou usando energia elétrica. Claro que isso é importante, pessoal, para poder levar essa informação até você. Mas antes de tudo isso, a coisa mais importante que nós temos que ver é o aspecto humano. Porque se a gente entender o aspecto humano e tentar aprofundar isso, aí sim nós chegamos naquilo que a gente quer. Porque todo mundo que trabalha do ponto de vista de superficialidade, gente, aqui está fadado ao insucesso. Porque o universo e o ser humano, ele é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. O primeiro ponto que eu quero ver, gente, é o perfil do aluno, tá bom? Eu vou dizer o perfil do aluno que eu me deparo. Claro que nós temos as exceções, mas a maioria do perfil do aluno que nós temos. Do ponto de vista pessoal, normalmente são alunos com idade, não idade normal que se entra numa faculdade, com 18, 19 anos. Muito pelo contrário. A maioria dos meus alunos, das minhas alunas, são alunos que têm uma idade um pouco mais avançada. Eu tenho um aluno que tem idade para ser o meu pai, para ser a minha mãe, e eu admiro demais eles, porque não tiveram oportunidade de fazer a faculdade à época que normalmente se costuma fazer, e agora estão decididos a fazer. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, são pessoas já que têm família constituída, sabe? São casados, são juntados, são separados, têm filhos, enfim, tem toda uma estrutura em volta e não apenas aquele aluno que ainda é solteiro, que mora com os pais. Obviamente que existe uma certa facilidade nisso. A maioria trabalha. O outro perfil também que nós levantamos, praticamente grande maioria dos alunos trabalha e paga a sua faculdade. Então, realmente são pessoas que labutam no período diurno para estudar à noite, ou muitas vezes estudam de manhã e trabalham no período noturno. A gente vê muitas vezes nessa situação. E são oriundos de escola pública, assim como eu também, tá bom? De escola pública, nunca estudamos em escola particular, sempre escola pública, e querem uma nova oportunidade, uma nova ascensão. Claro, gente, por que a gente estuda? Para que a gente tenha uma nova ascensão na vida social e na vida profissional também. Bom, do ponto de vista acadêmico, aí eu tenho dois tipos de alunos bem distintos. Eu tenho aquele aluno que está na faculdade só pelo certificado e tem aquele aluno que vai para estudar e, obviamente, para ter o certificado também. Tá? Claro, gente, que a grande maioria tenta aqui se desdobrar em dois, três, para poder conseguir o objetivo. Mas é muito claro para nós, professores, quando a gente olha para o aluno, aquele que só quer o certificado e depois vê o que faz. Ou aquele que vai para aprender e vai para estudar e, obviamente, vai para aprender. Isso para nós. E isso me lembra, gente, uma frase de Jim Rohn, que ele fala o seguinte: seja um estudante e não um seguidor. Esse é o primeiro ponto que eu falo para os meus alunos. Nessa época que nós vivemos, gente, em que muitas pessoas seguem, né, gente, procurem o que, gente? Seguir os outros. Vimos esse caso recentemente em Fortaleza, desse estudante de filosofia
que angariava algumas pessoas para dar curas ou resultados, e muitos, né, estão aí levando informação ao Ministério Público, à polícia, para poder denunciar esse dito professor, né, gente, de tantra, esse tipo de coisa. Tá certo? Um energúmeno, essa pessoa tem que ser realmente punido severamente, né? Não adianta se fazer de vítima, que isso também não funciona. O que ele fez realmente ali, para muitos, foi abuso mesmo. Alguns foram concedidos, outros não, tá certo? Ou seja, grande afronta, grande absurdo. Tá? Então, ou seja, o estudante, ele tem que ir lá, gente, para poder ouvir, filtrar e pesquisar. Não pense você, aluno, que o professor tem tempo para passar tudo aquilo que ele quer passar para você. Nós não temos, meus caros. Mas não temos mesmo. Nós damos apenas a direção. O aluno tem que pesquisar, tem que ler. Nossa, quando a gente pede para o aluno ler um texto, ele morre. Gente, pelo amor de Deus, a leitura é o mínimo que o aluno pode fazer. O professor vai lá, é para cá, meu filho. Sabe o que é professor em chinês, gente? Aquele que aprendeu antes. Só isso. Eu volto para te mostrar o caminho. Apenas isso. Tá? Não queira você pensar que aí muitas vezes nós temos uma cultura recente no Brasil, pelo menos uns 15 anos para cá, que o professor vai dar tudo mastigadinho para nós e a gente só vai lá e executa. Não, meu filho, você tem que exercitar. Né? Não adianta você colocar, sei lá, aqueles eletrochoques para criar músculo. Você tem que fazer exercício, meu cara. Tá? Bom, agora uma coisa que é comum a todos os alunos, gente. Todos os alunos querem o quê? Atenção e exclusividade. As pessoas já vinham carentes há um certo tempo. Mas em virtude da pandemia, gente, aí as pessoas estão carentes demais. Meu Deus do céu. Cada dia que passa, gente, quando a gente vai em rede social, como Instagram, como Facebook, dentre outros, a gente vê as pessoas, gente, falando seus segredos. Tá certo, gente? Suas intimidades. Pelo amor de Deus, gente. Põe a mão na consciência. Isso não é para ser divulgado. Tá bom? Então as pessoas estão muito carentes. Se você dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mais acalorado, olá, bom dia, seja muito bem-vindo, a pessoa já acha que nós estamos apaixonados por ela. Não, não estou apaixonado. Tá certo, meu cara? Tá certo? Então, para deixar uma coisa muito bem clara, gente, eu entendo que você, né, as pessoas de modo geral, que nós de modo geral, que você quer, que todos nós queremos, é atenção e exclusividade. Tá bom? Ou seja, esse é o perfil do nosso aluno de hoje. E outra coisa, o aluno, ele está, como existe hoje uma grande oferta de faculdade, né, muitas vezes são pedidos coisas sem nenhum tipo de fundamento, gente. Estou falando como aluno agora, tudo bem? Então, muitas vezes, quando eu vou pedir alguma coisa para as faculdades as quais ainda estudo, eu penso 10 vezes. Se realmente é viável, se não é, se realmente é plausível, se não é. Porque muitas vezes eu posso me acobertar com o manto do Código de Defesa do Consumidor e ficar apontando o dedo e requerendo coisas, e a gente vê que são realmente coisas sem fundamento nenhum. Vou te dar um exemplo. Professor não é tirador de dúvida, tá certo, gente? 24 horas. Tem aluno que durante as férias, por exemplo, fica mandando mensagem pro professor para tirar dúvida pessoal. A gente até tira de alguns, mas tudo tem a forma de pedir e de chegar. Sabe, o professor aqui não está full time. Nós temos bilhões de coisas para fazer. Tá bom? Então o aluno muitas vezes pesquisa antes, gente. Vai atrás, tem internet. Aí não resolveu, vem procurar no momento certo. Tá bom? Eu acho que ainda falta esse tato, tá bom? De alguma das partes. Bom, qual o perfil do professor hoje que nós temos? Bom, nós temos dois tipos de professores de forma bem clara. Aquele que dá aula por vocação, porque realmente nasceu para a coisa. E nós temos aquele professor que só dá aula pelo dinheiro. Por status, por ego. Enfim, cada um tem o seu porquê. Mas isso é evidente, tá claro assim, na carinha do professor, porque ele faz aquilo, é por dinheiro ou por vocação. Tá certo? Então, ou seja, eu prefiro, obviamente, ter aula com professores que são vocacionais, claro. Que vão passar informação, que vão querer o melhor para o aluno, claro. Também tem dois tipos de professores. Aqueles que têm profissão exclusiva como professor e aquele que tem como professor e outras atividades. Não é? Não tem melhor ou pior aqui, pessoal. Tudo bem? Por exemplo, eu gosto de atuar em outras áreas porque eu também trago a experiência de outras áreas para a sala de aula. Mas é perfil, tem professor não, que é puramente acadêmico e trabalha em cima disso. Tudo bem? Então aqui também não há nenhuma distinção em si. Bom, outra coisa também, professor que almeja a possibilidade de crescimento e oportunidade.
Todos nós, professores, também queremos isso. Nós preparamos a aula e aprendemos com ela também. Por exemplo, para eu preparar esse bate-papo, obviamente que eu fiz anotações aqui, as quais eu estou olhando. Então, eu tive que estudar, tive que pesquisar, tive que, além de trazer a experiência, o conhecimento também. Isso para nós é importante. Agora, se você acha, meu querido aluno, que o professor ele só trabalha aqui diante da câmera, você está completamente enganado. Nós, professores, gente, nós trabalhamos muito além das câmeras ou dentro da sala de aula. Preparando aula, fazendo exercício, preenchendo relatórios, diário de classe, respondendo e-mail, professor, coordenador que exige, diretoria. Gente, nós trabalhamos muito mais do que vocês possam imaginar. Não pense você que o professor só vem dar aula e vai embora. Não. Nenhum. O professor que fala isso é mentira. Não, eu só venho aqui, dou minha aula e show de bola. Primeiro, não tem organização. Você tem que ter organização, meu caro. Tem que ter um projeto, tem que ter um horário, professor. Tem que saber o que vai falar no dia. Tem que ter lá o começo, meio e fim na aula. Não é, eu sinto na aula o que vai rolar e dou lá o meu recado. Aí, gente, não cai bem. Porque o universo, ele não é caos. O universo é cosmos. É tudo organizado, tem que ter planejamento. Não apenas do professor, mas do aluno também. O aluno, gente, uma coisa que me dá desespero, eu dando essas aulas aqui online, e eu entendo, mas eu falo, não vai servir para nada para esse aluno. Aluno assistindo aula nossa, dirigindo. Gente, me perdoe. A aula não vai servir para nada para esse aluno. Mas sabe por que o aluno faz isso? E ainda liga a câmera, tô dirigindo, de máscara, dirigindo. Até que é bacana, parabéns. Mas, gente, aula é para você estar centrado e prestando atenção naquilo. Ok? É olhar, é assimilar. E a aula é como um livro, só começa quando termina. Quando você termina a aula, é hora de você ponderar. Peraí, o que ele falou hoje? Na jurisprudência assim, na doutrina assado, pesquisa, meu filho. Mesma coisa é um livro. O livro você terminou, aí você reflete sobre o livro. O livro e a aula, repito, só começam quando terminam. Então veja aquele aluno dirigindo, falando, meu Deus do céu, cara. Para esse aluno não vai servir nada. Para ele é ótimo. Eu assisti a aula, olha, eu estou presente. Gente, é uma ótima forma de você, enfim, fugir, obviamente, da responsabilidade como deve ser. Eu sou muito exigente nisso, gente. Eu sou um educador, então eu pego muito pesado nisso, me perdoem. Mas eu entendo, eu precisava ir trabalhar, eu precisava isso, aquilo. Que nem eu também, quando vou trabalhar de carro, eu coloco lá uma palestra de alguém que eu queira. Mas, obviamente, que aquilo eu vou assimilando aos poucos. Mas eu sei que eu vou aproveitar muito pouco, porque minha atenção está longe. É óbvio, tá? Jean Piaget, gente, ele fala uma frase que eu adoro, que fala, professor, ele fala o quê, gente? Ele não deve ensinar, ele faz descobrir, através de situação, problema. Aquele professor só teórico, não, gente. Você tem que trazer casos práticos. Olha, o que o Supremo fez isso, o que o Supremo fez aquilo, o STJ, o TST, o TJ. Esse caso do desembargador aí que ofendeu o guarda civil. Quem que é responsável? Será que ele vai ser punido? Ou será que ele vai ser aposentado e vai receber ali a título eterno seu vencimento integral? Refletir, gente. Por que aquele desembargador fez aquilo? Será que a lei se aplica para o desembargador, é mesmo para o guarda civil? Será que porque ele está no patamar mais alto do que a pessoa, então a mesma lei, a lei para ele é diferente da lei de quem está embaixo? Então é isso que o professor tem que trazer. O que você me diz disso, aluno? Vamos refletir, vamos buscar. Não é só eu acho que ele está errado. Não, vai buscar. Eu acho, sabe, dando juízo de valor. É o que a gente vê hoje nas redes sociais. Um horror. Tá certo, gente? Um horror. Ainda falando sobre o professor, gente. O professor vive hoje uma incerteza enorme. Porque nós não sabemos o que, obviamente, vai acontecer com o professor, gente. Sabe? Mas uma coisa eu te digo. O professor, ele tem que passar emoção para o aluno. Passou emoção para o aluno, o professor está garantido. Isso é fato. O professor tem muitas dúvidas do que vai surgir. Será que eu vou me adaptar a esse novo sistema? Tem, meu filho, senão você vai morrer. Tá certo? Muitas novidades nós estamos tendo, gente. Cada dia é um aplicativo novo, cada dia uma situação nova. Muita exigência. Gente, você não sabe a quantidade de exigência que chega aqui no professor.
É WhatsApp, é e-mail, é mensagem, é ligação, preciso disso, daquilo, coloque questão aqui, questão acolá, faça tal relatório, faça isso. Tá? Normal. E aí, gente, qual que é a ideia aqui? E novas tecnologias, ou seja, são novas ferramentas as quais nós estamos, obviamente, utilizando. Tá? Carlos Drummond de Andrade, o poeta que eu mais gosto, de passagem, tá certo, gente? Ele fala, tem um poema lindo dele que fala que o aluno dorme em virtude das canseiras da vida, termo dele, tá? O professor vai acordá-lo? Não. O professor vai falar mais baixo, justamente para não acordar aquele aluno. Então, o professor, nós temos que olhar muito esse lado humano do nosso aluno, gente. Muito, muito. Mas não, gente, não tem que ser amigo, porque muitas vezes o aluno, ele confunde o professor amigo. Gente, por favor, não. Não. Porque muitas vezes, quando você acha que é amigo, você pode faltar que ele vai dar presença. Se você for mal na prova, você vai dar nota para ele. É por isso que muitas vezes nós, professores, somos um pouco distanciados dos alunos. Não é por arrogância ou petulância. É para que a pessoa não interprete que nós somos amigos. Então, gente, quando a gente se distancia um pouco, não é patamar, é para você, muitas vezes, não confundir aquela situação. Claro que a gente sabe quando o aluno ou quando a pessoa tem interesse. Ou quando aquela pessoa só gosta de ficar perto para ouvir, para aprender. Então, para esses, a gente dá atenção. Agora, quando for interesse ou intenção, a gente pega muito rápido. Da mesma maneira, se eu chegar perto de você com interesse, é óbvio que você vai notar. É evidente que você vai notar. Tudo bem? Bom, com o mercado atual que nós temos hoje, professor e aluno, nós estamos tendo junções de turmas. Se você acha que existe hoje aqueles lugares físicos, né, de dar aula, eu dou aula eu assisto em tal unidade, eu dou aula em tal unidade, isso não vai existir mais, tá? Estão juntando turmas. Então, por exemplo, a mesma matéria que teria na unidade A, B, C, eles vão juntar numa turma virtual e vão colocar aqui, meu filho. Não importa se está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Manaus, né, Natal, enfim. Não importa. Não importa. Então, hoje está ocorrendo junção de turmas. Então, nós vamos ter turmas, professores, de 200 alunos, meu filho. Então, prepare-se. É claro, dar aula é a mesma coisa, né? Mas serão 200 provas que você vai ter que corrigir. Bom, aula remota, não pense você que é uma coisa que veio temporária. Aula remota veio para ficar. Gente, acabou. Aula remota veio para ficar. Então, ou seja, acostume-se com isso, professor e aluno. Mas eu, se fosse o aluno, sabe o que eu exigiria da minha faculdade? Eu exijo isso. Eu quero aula ao vivo. Eu quero aula aqui, ó, professor comigo. Tá certo? Porque o professor vai pegar o exemplo do dia, vai mandar. Essas aulinhas EAD, acabou, gente. Isso aí pode ser para alguma matéria que esteja lá complementar, facultativa, alguma coisa. Mas o grosso da história tem que ser isso aqui. Tá bom? Por favor, exija isso. Redução salarial, isso está ocorrendo com todo mundo, não é só com o aluno, com o professor também. Redução salarial, suspensão de contrato, dispensas, demissões. Um fato realmente normal, tá? E a mudança de mercado. Como ocorreu com meu avô, com meu pai, né, nas novas tecnologias, está ocorrendo comigo, vai ocorrer com os meus filhos e assim sucessivamente. E ocorre com você também. E tem uma frase de Jô Soares que eu adoro, gente, que ele fala que o material escolar mais barato que existe é o professor. Repito, Jô Soares. O material escolar mais barato que existe é o professor. É verdade, gente. Se vocês soubessem quanto o professor ganha, você com certeza não seria professor. Sendo sincero. Por isso que o professor fica desesperado, essa coisa toda. Bom, então falamos do aluno, falamos do professor, falamos do mercado. Vamos falar um pouquinho sobre as saídas agora, as soluções, o que a gente pode pôr em prática, não é? Honoré de Balzac, gente, ele fala uma frase muito interessante que é a seguinte: a alegria só pode brotar entre pessoas quando se sentem iguais. Repito, a alegria só pode brotar entre pessoas que se sentem iguais. Gente, eu numa sala de aula sou igualzinho ao meu aluno, cara. A única diferença que existe é entre o começo e o final da aula. Porque eu aprendi antes. E no final da aula todos nós saberemos a mesma coisa. Então somos iguais. Ok? Não importa a tua classe social, a tua cor, a tua raça, a tua religião, o que você pensa, nós somos iguais, meu cara. Nós somos iguais. Fato. Então, a partir desse momento é que nós temos que lidar, tá? Bom, o que o professor tem que fazer, gente? Minha opinião, obviamente que isso é uma visão aqui que eu estou vendo dos cursos que eu fiz e, claro, todas as aulas já ministradas, enfim. Tá bom?
nós temos que ser um professor profissional em gravação. Veja, essa imagem que está atrás de mim aqui, esse adesivo que eu coloquei atrás de livros. Eu sei que é um adesivo, meu cara. Aí você fala, nossa, é para botar uma banca que é estudioso. Não, é para deixar profissional, meu filho. Coloquei a gravatinha para quê? Para virar profissional. Senão eu poderia fazer da minha casa, da minha sala, sentado no sofá. Não. Tem que ser profissional, iluminação adequada. Eu vejo cada aula aí, pelo amor de Deus, parece o professor dentro no quarto escuro. Professor, acorda. Você tem que oferecer um bom produto, bom serviço aqui para o nosso aluno. Tá certo? Claro, tive que separar um espaço aqui em casa, colocar esse adesivo. Eu poderia deixar meus livros aqui atrás, mas não, eu prefiro deixar isso aqui para não ter poeira, meu filho. Por que eu vou deixar uma biblioteca gigante aqui atrás que eu tenho? Tem outro lugar. Mas cheio de pó e eu dando aula aqui no meio desse negócio. Pelo menos 8 horas por dia, né? Manhã e noite. Não, eu deixo isso aqui, passo um pano, acabou, meu filho. Estou num lugar limpo. Vai ter que ser profissional para o meu aluno. Tá bom? Primeira coisa. Segundo, gente, o professor tem que ser dinâmico. Sabe? Ficar lendo texto, né? Gente, não funciona. O professor tem que ser dinâmico. Bem, perspicaz. Que mais, gente? Qual que é o foco daquela turma? Não adianta, professor, não adianta querer dar a mesma aula para todas as turmas, meu cara. Você tem turma diferente, com visão diferente. A turma da manhã é totalmente diferente da turma da noite. Não estou dizendo que uma é melhor, uma é pior. Não estou dizendo isso. Que são focos diferentes. Talvez uma turma tenha mais tempo, a outra não tem tanto. Talvez uma turma é mais jovial, a outra nem tanto. Talvez uma turma tenha poder financeiro melhor, a outra nem tanto. Então, talvez uma turma tenha mais conhecimento, estudou mais, vem de um grupo um pouco mais com conhecimento, então você pode exigir um pouco mais, professor. Então, pelo amor de Deus, professor, analise, sinta a turma primeiro, faz essa anamnese. Não queira dar a mesma aula, sabe, a mesma piada, sabe, gente? Aperta o F5 aí, atualiza. Tem professor que usa aquela folha amarela há 300 anos, sabe, gente? Não dá mais. Outra coisa, gente. Tenta alternar suas aulas, professor, entre imagens e você. Tá? Hoje as ferramentas oferecem isso. Hangout Meet, Microsoft Teams, Zoom, Skype, o próprio OBS que eu estou usando aqui. Tudo bem? Bom, professor, por favor, sempre faça um resumo da aula ao final. Ah, não dá tempo. Dá sim. Conta menos historinha que dá tempo. Tá bom? Ou seja, gente, faça um resumo ao final de 5 minutos. Pessoal, o que nós vimos hoje, pá, 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 pá. Grava isso, gente. Pá, 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 pá. E na outra aula, retoma o que você fez na última. Rápido, 5 minutos. Não precisa filosofar de novo. Vai direto ao assunto. Ah, não dá tempo. Dá tempo sim. Desculpa. Ah, dá. Todas as matérias dá pra fazer isso. Desculpa, tá, gente? E o mesmo conteúdo que a gente dá em sala de aula, a gente dá aqui, pô. Qual é o problema? Gente, eu nunca dei aula sentado na minha vida. É a primeira vez que eu estou dando aula sentado. Quem é meu aluno me conhece, sabe que eu sou totalmente dinâmico na minha aula. Tá bom? Aluno, agora você um pouquinho. Espere o momento de perguntar, meu filho. Não queira, no meio da conversa, aqui da explicação, para cortar o professor. Você corta o raciocínio no meio. Isso prejudica demais. E tem aluno, gente, que não pergunta. Ele o quê? Faz uma dissertação na pergunta. Gente, isso quebra a aula e os outros alunos ficam pé da vida. É que o aluno quer mostrar que sabe, quer aparecer, quer isso, quer ser um pouco, quer chamar atenção, quer isso. É muito chato. Gente, desculpa. É muito chato. Cada professor tem a sua forma e o seu jeito. Tem professor que aceita a pergunta, mesmo aceita a pergunta a qualquer momento. Não que eu goste, mas eu aceito em respeito. Mas se também se delongar muito, eu já corto no meio. Aí o aluno fica pé da vida, mas vou fazer o quê? Eu vou prejudicar os demais por causa de um? Não posso fazer isso. Mas normalmente assim, deixa eu dar aula, anota, e no final você pergunta, meu filho. E outra coisa também, pergunta. Pelo amor de Deus, vamos fazer pergunta assim, na boa, tá? Mas pesquisa antes. Eu, como aluno, gente, eu tomo muito cuidado com as minhas perguntas pro professor. Porque para não perguntar besteira. Qual é a cor desse livro atrás de você? Gente, pesquisa antes, pô. Sabe, é muito cômodo perguntar, né? Pesquisar dá preguiça. Tenta fazer isso, você vai aprender muito mais. A gente responde, a cor aqui atrás, ó, tem azul, tem verde, tem vermelho, tem roxo. Qual que você quer? A gente responde. Mas, veja, te ajudou? Não. Faça isso, gente.
Gente, outra coisa, aluno, reveja as aulas. Faça a revisão. Você vai levar isso para a tua vida inteira. Reveja isso. Não é só assistir uma vez e esperar a prova. Reveja. Sempre faça a revisão. Falamos até no módulo anterior sobre isso. Tá bom, gente? Bom, agora para ambos aqui, para nós professores e alunos. Tá bom? Eu acho que é muito importante a gente ter respeito e empatia. Respeito. Sabe, gente? Respeitar o colega. Respeitar o professor. Que é para nós? Existe uma outra pessoa na tua vida que te dá conhecimento e não te exige, meu filho, nada em troca? A única coisa que a gente exige em troca de você é a prova, meu filho. Para ver se você realmente aprendeu, e é uma imposição da faculdade. E do MEC, não é nem da faculdade, do MEC isso. Né? Isso aí vem desde a Idade Média, uma coisa que eu não concordo, mas eu tenho que dançar conforme a música. Não é? Mas tem uma outra pessoa que te oferece isso, que não seja o professor, gente? E muitas vezes o aluno, ele quer intimar o professor, mostrar que sabe mais do que o professor. Ô, gente, por favor, né? Bom senso, ética, respeito, carinho. Tudo bem? E empatia. Se coloque no lugar do outro. Quantas vezes eu vejo um aluno, gente, cansado, você vê com o olho vermelho. Professor, eu sou enfermeiro, trabalhei o dia inteiro. Né? Virei à noite, estou aqui. Meu amigo, fica firme aí, toma um café e vamos embora. Tá bom? Gente, aquela velha história, sabe? A gente tem que se pôr no lugar do outro. E tem professor também, gente. Não pense em você que todo dia eu chego na sala de aula, oi, gente, bom dia, que legal tá aqui. Não, tem dia que não tá legal. Tem dia que não tá bacana, cara. Mas muitas vezes o aluno não entende isso. Ah, o professor hoje não olhou para mim. Gente, eu já tive uma situação em sala de aula, tem várias, né? Mas tem uma que eu estava dando aula, e obviamente a sala lotada, e você olha para um lado, olha para o outro, olha para o fundo, olha para frente, responde uma dúvida aqui e lá. O aluno foi reclamar porque não estava olhando muito para o lado dela. Gente, olha a ausência de carinho, cara. Olha como a pessoa é vazia, cara. Só porque eu não olhei. Sei lá se eu olhei ou não olhei. Gente, pelo amor de Deus, cara, eu tô olhando. Quando o professor vê a turma, ele vê a massa. Ele não vê um ou outro. Não pense você que eu tô vendo. Eu olho no teu olho para saber tua reação. Eu olho no teu corpo para saber como você está respondendo a minha aula. Nós professores temos muito disso. Né? O teu corpo, tua imagem, tua expressão, teu olhar. Não é? Se a aula tá legal, se não tá, se a gente tem que dar uma. É por isso que o professor tem que ir com o tema pronto, basicamente com o texto pronto da aula, mas tem que ter esse jogo de cintura. Tá bom, gente? E para fechar esse bate-papo aqui, gente, Buda falava uma frase que eu amo, que chama o conflito, porque muitas vezes existe conflito, né, na sala de aula, professor e tal. Não confronto, conflito. Conflito é respeito, opiniões contrárias, claro, gente. Por que existe esse adesivo atrás de mim aqui? Porque são várias cores. Se fosse uma cor só, seria uma parede. Né? Assim é a democracia. Cada um tem sua opinião e tem o seu espaço. Acabou. O que Buda falava? O conflito não é entre o bem e o mal, mas sim entre o conhecimento e a ignorância. Repito, o conflito não é entre o bem e o mal, mas sim entre o conhecimento e a ignorância. Todos nós somos ignorantes, gente, porque estamos em eterno busca do conhecimento. Mas nós temos que ter o quê, gente? Todos esses apetrechos para que a gente possa viver em sociedade. Ou seja, esse segundo semestre, qual que é o espírito que nós temos que ter, meu caro amigo? Primeiro, de respeito, de empatia. Segundo, aula remota veio para ficar. Ah, é a melhor forma? Gente, é a forma que nós temos hoje. Se é a melhor forma ou não, então é a melhor. Porque não tem outra maneira. Ah, quero voltar para a sala de aula. Não, eu não quero voltar para a sala de aula enquanto não tiver vacina. Tá certo? Não quero. E não voltaria se fosse aluno. Minha aula aqui é remota. Então vamos nos atentar a esses detalhes, tá bom, gente? E vamos nos adaptar a todos. Procure buscar essas informações. Obrigado a todos. Espero que você tenha gostado.